ouvindo tia. Oi, professora. Olá, tudo bem? Deu tempo de respirar de uma live para outra? Não, professora, porque a live de matemática cancelou. Cancelou? Cancelou. Por causa que... Oi. Cirurgia. Ah, é mesmo. Vocês são da Progisele, né? O marido dela tá operando hoje. Eu pensei que era da professora Eliana. Se eu soubesse, eu já tinha entrado antes. Ô, Pro, eu tava pintando a minha parede, né? Ó, a minha mão. Tudo branca. Olha. Você tá pintando o 7. Oi? Tá pintando o 7. Sim. Ah, então vai ficar bonita. É porque a gente tá repintando a parede de branco pra pôr os adesivos do Palmeiras, assim. Ah, muito bom! Ó, aqui, ó. Gostei da pintura. Ó, isso aí. Aí vai pôr todos os símbolos, assim, do último até o primeiro que foi feito. E aí na outra parede, agora meu pai tá pintando de verde. A cor da camisa que eu tô. Essa cor. Muito bom. Lindo esse time. Apesar de eu não gostar de verde, é o melhor time que existe. Pra time, né? O quê? Eu gosto pra time, professora. Tá bom, tem que torcer pro Santos. Eu não entendi o que ele falou. Eu gosto pra time, é muito ruim. O meu gosto... Olha o respeito, menino. Como que você fala assim no Palmeiras? Ô, professora, quando o Palmeiras... Então é muito bom, né, Arthur? Torcer pro Santos é legal. É o melhor Santos time não tem que torcida. existe. Santos não tem torcida, é tudo velho. É só peixe. Você tem mundial? Você tem mundial? 51 é sagrada. Se ganhar o mundial, você fala comigo e pode falar que meu time é ruim, que não tem torcida. 51 é sagrado, meu. Não sabe de nada. Primeiro mundial, respeito. Ah, é porque eles Primeiro? estavam nascidos ainda quando eles ganharam o Mundial, por isso vocês não sabem. E você foi? Eu achei que o Santos ia ser a única torcida que acreditasse nisso, né? Porque é todo mundo velho, devia ter vivido naquela época. Realmente. Nessa época você tinha mundial? E até hoje não tem, sabe por quê? Porque seu time não tem jogador, não tem influência. Não Arthur, pelo menos a gente foi o único time que conseguiu ganhar de um bicampeão mundial. Bicampeão mundial, não. Da Copa. Matheus, mais baixo, Matheus. Você quase me matou o coração agora. Não, calma aí. Quando que o Palmeiras ganhou uma Libertadores? Mano, você tem mundial? Nos anos 2000. Não precisa ganhar. Nós somos bons. A gente deixa vocês ganharem. É, então. A última Libertadores foi em 1999. Nós não nos não definem títulos. Nós não precisamos. A gente foi o único time que conseguiu ganhar de um bicampeão da Copa do Mundo. Que representou o Brasil ainda. Pelo menos a gente tem estádio, né? Pelo menos o nosso time inteiro já foi representado na Copa do Mundo. O time inteiro. O Santos foi lá e meteu 3. Tem mundial, pelo menos. Pessoal, chegou, deixou. Chega, senão daqui a pouco vai sair tapa pela internet aqui, ó. Daqui a pouco sai tum-tum pelo Zoom. É tum-tum pelo Zoom. Vamos lá. Página 179. Não, 178, desculpem. Só lembrando, tá? Dia 9 de outubro, lógico, né? Porque no setembro já foi. Dia 9 de outubro, vocês, a parte da manhã, das 9 ao meio-dia, têm que ir à escola para buscar o material do quarto bimestre. De preferência, vocês deverão ir junto com a mãe ou com o pai, porque vai ter uma surpresinha lá para vocês, tá? Não vai poder descer do carro, não pode beijar, abraçar a professora, nem os amigos.
Mas Pro, vai ter 178? uma... 178. Obrigada. Vai ter uma surpresinha lá para vocês, tá? Então, a semana que vem a gente dá as instruções, como que vocês têm que ir vestidos, né? É lógico que não vai ninguém sem roupa, mas como vai ter um tema, a entrega do material, vai ser temático. Então, vocês vão ter que ir com uma roupinha lá mais especial, tá bom? Lembrando também que vocês... Que, Arthur? É de história ou de geografia? Página 178. Então, só que a gente já fez. Como já fez? A gente fez na aula de história. Como já fez, gente? A Você é gente dessa já fez, semana? já falou A sobre gente essa não página. corrigiu isso, a gente fez nas aulas gravadas. Sim. Não foi, Vidote. Foi sim, eu Você lembro. falou sobre o menininho da pedreira e do lixão, que a gente falou os perigos e tudo. É 178. 178. Eu sei, só que a gente já Então, falou. A aula passada que foi do menino da pedreira. Hoje a Então, página e aqui é 178, cidadania. Cidadania. Só que essa não é dessa semana. Mas eu tô adiantando. Você já não fez? Então ótimo. Eu já Você já não mesmo, fez? pode falar. Eu não fiz ainda essa história nessa. Não tem problema, gente. Eu terminei tudo ontem, professor. Eu estava explicando, vocês já me tesouraram. Já não lembro mais o que eu estava falando. O que eu estava falando? Da entrega do material. Isso. Você ri, né, Arthur? Tudo bem. A gente vai se encontrar, Arthur. Não esqueçam que vocês têm que levar a apostila. Arthur. Olha, vou virar lagartixa e vou subir na parede, hein? Cadê ele? Sumiu. Olha que sem vergonha. Liga a câmera, Arthur. Gente, vocês têm que levar a apostila do 2º e 3º bimestre para a escola, tá? Não se esqueçam disso. Então... Professora. Fala. Não é para falar do obrigatório? Palmeiras, né? Não. Ah, então tá bom. Fala. É obrigatório ir, tipo, com roupa, assim? Não entendi, meu anjo. Tipo, você falou que a gente vai ter que ir com uma roupa especial, sei Isso. lá. Vai ter um tema. Vai ter um tema. Por exemplo... Palmeiras. Futebol. Se for futebol, que não é, todo mundo vai ter que ir com uma camiseta de time. Vai ser objetivo. Não, não vai ser objetivo. Tá? É que eu não sei se eu já posso contar para vocês qual é o tema. Eu sei qual é o tema, mas eu acho que... Qual é o tema, Pirão? Não sei se eu posso contar. Para outra coisa, você sabe qual que é o livro desse bimestre para ler? Mas é o Hércules. O quê? É os 12 Trabalhos de Hércules? Para ler esse livro bimestre. desse Você não bimestre. fez ainda? Eu Não, já fiz, Eu vou professora. começar a ler. Vai lá, dia 9, que eu vou no bumbum. Calma, Pro, é porque tá rápido. Era para semana Eu passada. Era da semana não tem passada a avaliativa. Mas pode até o final do bimestre. E se o que dá livro pra- não chegar? Hã? Você já tem o livro? Eu tenho. Ah, então tá bom. Então tá ali. Ô, Pensei que você não professora, tinha ainda. Fala. mas o que eu ia perguntar é se é obrigatório ir com essa roupa. É obrigatório. Obrigatório? Não é, mas não é assim uma roupa que você não tenha. Tipo, não é um terno, um vestido de casamento. Por exemplo, tá. Ó, Não é uma roupa da Calvin Klein, entendeu? não. Eu não sei se eu pior posso que eu não contar. tenho Não, eu mais não posso história. contar. Pronto, ainda não posso contar. Quando eu puder contar, eu conto. Mas é uma coisa que quando vocês vão pra praia, todo mundo tem. Sunga! Nossa, Mulher Mulher usa aí sunga. vai aparecer Ah, isso. Oxe, tem que ficar de sunga, pô. Bom,
Então, vocês vão ter um tema e vocês vão com a roupa com esse tema. Lá vocês vão ter umas surpresas, tá? Mas tem que levar a apostila do segundo e do terceiro bimestre e não pode esquecer de fazer, vai ter um tipo de um circuito, passar por todas as estações. Uma da estação é para entregar o material, a outra estação é para pegar o material, a outra... Não, Rafael, não é verão. A outra estação vai ser para fazer uma outra coisa, na outra estação é para fazer uma outra coisa, ok? Será que é igual festa junina, que vai ter aqueles negócios, aí você ganha o prêmio, se acertar? Não é festa junina, tá bom? Então já vão se preparando aí. Na segunda-feira, vocês não têm aula comigo na segunda, na terça, né? Vocês têm aula. Então, eu já acho que eu já vou poder falar tudo direitinho para vocês. Professora. Fala tá, amanhã. eu vou perguntar para o Felipe se eu posso já contar para vocês. Se Amanhã puder, eu já falo Mas amanhã. não fala o prêmio, só fala o que... Não, entendeu? é só o tema, Só o Isso. prêmio. tá bom? Então, vamos lá. Cidadania. Gente, o que é ser cidadão? Quem sabe me dizer? É ter direito de votar, ser cidadão. nacionalidade daquele Arthur, país. espera um pouquinho que o Gabriel está falando. Os direitos do cidadão, ele pode votar... Não, eu quero saber o que é ser cidadão. Ser uma pessoa de bem para o seu país. É exercer seus direitos e seus deveres, certo? Certo. Se eu for um cidadão, eu estou exercendo o meu direito de cidadania. E o que é cidadania? Professora, cidadania tá Tem direito a... tem os Peraí, direitos. Gabriel, agora é o com Arthur. educação, ética e solidariedade. Não entendi nada, Arthur. Professora, cidadania também está relacionada à educação, solidariedade Não vale ler. e Não vale ler. respeito. Tá, Não mas é tô só lendo. isso? Não, há muitas outras coisas, professora. Se eu for realmente um cidadão, eu vou denunciar o que estiver errado, eu vou exigir o que me foi prometido, certo? E vou cobrar isso. São os 3 itens principais. É denunciar, exigir e cobrar. Se eu sou cidadão, eu posso votar. Ok? Então, toda pessoa que já vota, vocês também são cidadãos, só que vocês ainda não exercem o direito do voto, porque vocês ainda são pequeninhos. Espera aí, deixa eu mandar uma turma aqui. Mas eu tipo, tem pessoas que têm consciência já de O voto. Rafael, liga a câmera. Rafael 2 vezes? Oxi, Rafael, você tá onde, Rafael? nossa. Na casa da mãe. Ele tá em 2 lugares, e os 2 lugares está desligada a câmera. Rafa, televisões. Ouçam. Não, eu só tô em uma, ué. Tinha outra aqui. Você estava em 2. Não, Tinha só tem duas. eu, ué. Aí o. Professora, que aí o página que Caio- tá? O outro Rafael saiu. Vamos lá, gente. Página 178. A partir do momento que a gente vota, quando vocês completarem 16 anos, vocês têm o direito de tirar o título eleitoral. E a partir daí, vocês podem votar. Com 16 anos, isso é opcional. Se vocês quiserem, vocês podem votar. Se vocês não quiserem, vocês não precisam votar. Quando vocês completarem 18 anos, a coisa muda. O menino, Eu esqueci. você tá com a câmera ligada aí, menino? Peraí, Respeito. rapidinho. Striptease na sala de aula. A partir dos 18 anos, esse direito já se torna um dever, tá? Vocês são obrigados a votar, assim como eu sou obrigada a votar. Por quê? Com 18 anos, eu tirei o meu título e, a partir daí,
de cada 4 anos, eu sou obrigada a votar para presidente. Professora, não é a partir dos 16? Ô, Pro, desculpa, é que o calor é tanto que a gente até Arthur, esquece. eu acabei de falar que a partir dos 16 ele é opcional. E a partir dos 18 ele é obrigatório. Você perdeu essa parte, amigo? Não, Ele professora. some. É Ele que, some. por exemplo, eu não ouvi. Eu Então, perdi. você perdeu essa parte. Certo? Então, a partir do momento que eu voto, eu sou responsável pelas pessoas que estão no governo. Porque fui eu que votei nelas. Então, se o Bolsonaro está lá, é porque nós colocamos. Certo? Quem era o outro candidato que eu não lembro? Era tão importante. Haddad. O Haddad. Haddad. Se o Haddad tivesse ganho, era a nossa responsabilidade, porque nós tínhamos votado nele. Então, nós somos responsáveis por todas as pessoas do governo. E a partir daí, tem um cabelo voando aqui, nós somos responsáveis em denunciar quando alguma coisa estiver errada. A gente denuncia quando vê que alguma coisa está errada? Sim. Às vezes. É. Muitas vezes as pessoas não denunciam, elas se calam. Elas ficam com medo. Às vezes por medo, às vezes para não arrumar encrenca. Às vezes por ameaças. O errado que eu estou falando, gente, é amplo, tá? Não é só do governo. É quando o meu vizinho, por exemplo, está com o rádio ligado até as 2 horas da manhã. Isso é certo? Não. Não. Mas eu acabo deixando para não entrar em atrito com o meu vizinho. Eu estou sendo prejudicada, mas eu fico quieta. Porque eu falo, e se eu for lá, ou se eu for falar com ele, vai dar briga, e depois eu não sei o que ele vai fazer. Se eu chamar a polícia vai saber que ele vai saber que fui eu que falei, como se a polícia viesse, né? Porque eles não vêm. Mas eu sou o responsável. Eu estou sendo conivente com uma coisa que está errada. Por quê? O som alto ele só pode ser até as 10 da noite. A partir daí, eu tenho que abaixar o som. O meu vizinho tem que abaixar o som. Por quê? Todas as pessoas têm direito ao descanso. Agora, se eu fico quieta, o meu vizinho, o outro vizinho fica quieto. Nós estamos sendo coniventes com quem está fazendo coisa errada. E o que acontece? Com o tempo, isso acaba se tornando aceitável. E isso não pode acontecer. As coisas erradas, elas não podem ser consideradas aceitáveis. O que é errado, é errado. Então, a gente tem que lutar pelas coisas certas. Certo? Isso é uma das coisas que está lá na Constituição. O fundamental é não tornar o inaceitável como natural. Para não arrumar encrenca, deixa. Não é natural isso. É errado. Então, eu tenho que ir e falar, isso está errado. Não pode ser feito dessa maneira. Certo? Deu para entender? Então, o que é ser cidadão? Denunciar o que está errado. Agir corretamente. Cobrar. Votar. Exercer o voto, certo? Eu tenho o direito de votar, então eu tenho que exercer o direito do voto. Eu vou lá, eu voto em quem eu quiser e não vender o meu voto. Não tem nada pior do que vender o voto. Vocês sabem o que é vender o voto? A pessoa te compra para você votar em outra pessoa. Você A pagar pessoa uma te dá taxa alguma coisa e em não troca votar. do seu voto. Por exemplo, teve uma época que no Nordeste as pessoas trocavam, né? Não vendiam. Elas trocavam o voto por cesta básica. Por quê? Porque eles estavam passando fome. Eles trocavam, teve uma época, faz uns 20 anos mais ou menos, teve um candidato que ganhou porque ele trocou
o voto da pessoa por dentaduras. Era um local que não tinha dentistas. Então, as pessoas, a maioria, estava com problema dentário e tudo mais. Então, ele pegava um ônibus, levava as pessoas naquele ônibus até um dentista, o dentista fazia o tratamento, tirava todos os dentes, né? Não era fazer um tratamento, fazia a dentadura e aquela pessoa que ganhasse a dentadura votava no candidato. Isso é vender o voto. Isso é errado. A gente tem que ter consciência de em quem a gente vota, para exercer o nosso direito de cidadania. A partir do momento que eu sou cidadã, eu tenho direitos e tenho deveres, certo? E aí nós temos diversas campanhas que mostram o que a gente pode fazer como cidadão. A primeira que aparece aí é Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Fala, Gabriel. Ô, Pro, não tem aquele negócio de poder votar nulo? É o voto branco, não é? Que você não vota em ninguém? Antigamente, o voto... Tá bom, Rafael. Se você não estiver bem, pode ir, não tem problema, não. Antigamente, o voto não era pela urna. Era um papelzinho que a gente recebia. Então, a gente pegava o papel, a gente punha um número lá do candidato e colocava na urna. Naquela época, a gente podia anular o voto. Era só fazer um X, aquilo era o voto nulo. Quem não quisesse anular, podia votar em branco. O que era? Pegar, simplesmente não colocar nada e colocar dentro da urna. Eu anularia o meu voto também se eu colocasse um número que não existe. Eu estava anulando o meu voto. Hoje tem a urna eletrônica. Então, como que eu vou fazer para anular meu voto? Tem que apertar no branco, não é? Tem que apertar no botão branco? Não, eu vou digitar um número qualquer que não exista lá, né? Por exemplo, 0000 e confirma. Eu anulei meu voto, não tem ninguém ali. Tem alguém que é 000? Não. Não tem. Eu anulei meu voto. Agora, que eu saiba, não tem branco. Apesar de eu votar em todas as eleições, eu não lembro como que está a urna eletrônica, porque eu sempre levo já a minha colinha de quem eu vou votar, então eu não vou nessas coisas, eu vou direitinho e pronto. Mas a gente não deve votar em branco, porque a gente tem que exercer o nosso direito. Se nós demoramos tanto para conseguir esse direito, agora nós vamos simplesmente deixar em branco? Não, a gente tem que votar, certo? Ainda teve aquele negócio das diretas já também. Então, nós demoramos tanto para conseguir esse direito, agora temos que fazer jus a ele. Fala, Isa. O voto nulo é para as pessoas que têm menos voto, não é? Ele vai para quem tem menos voto? Não. O nulo é nulo, não vai para ninguém. Antigamente, se a gente votasse em branco, aí ia para quem estivesse ganhando. Quem ganhasse, ganhava mais aqueles votos. Entendi. Certo? Então, aí tem essa campanha. Se eu estou falando sobre fome, miséria e pela vida, eu estou falando de quem? De pessoas cheias de dinheiro? Não. Não, pelo contrário. De pessoas que não têm condições de comprar um alimento, de não ter uma casa, que não tem, às vezes, nem vontade de viver. Porque uma pessoa que tem fome, que não consegue um trabalho, que não tem onde morar, muitas vezes ele acaba desistindo de viver. Então, a gente tem que fazer uma campanha para ajudar essas pessoas. Às vezes, gente, um abraço, uma conversa, vale muito mais do que um prato de comida. É lógico, a pessoa tem fome, mas ela também precisa de carinho. Nós precisamos de carinho. Nós temos tudo que a gente precisa, que a gente quer. Graças a Deus, Gabriel, você caiu da cadeira? Não, é o meu tablet que caiu. Ah, bom. Sei que o Palmeiras já ia ficar roxo. Bom, o que importa é aquilo. Nós temos que ter consciência que as pessoas precisam, além da comida, além da moradia, além de tudo, elas precisam de carinho.
elas precisam de respeito. E ser cidadão é isso, é ser solidário, é respeitar as pessoas, certo? Outra campanha que tem aí é uma campanha solidária de coisas que você não usa mais. Por exemplo, você comprou uma geladeira nova, a velha não tá, o que você vai fazer? Vai jogar fora? Não, doe para alguém que não tem. Tem tantas pessoas, eu tenho 3 grupos de WhatsApp de pessoas de doação. Gente, aquele grupo fervilha. É gente precisando de cama, é gente precisando de geladeira, de fogão, de roupa. Hoje mesmo, eu comprei uma cama nova para mim, eu doei a minha cama. Já foi a cama e já veio a nova, já não vou dormir no chão. A minha irmã, ela comprou uma cama nova para ela, porque ela trabalha, né? E aí ela doou para uma instituição de caridade. Então, mas se ela não trabalhasse, ela não podia ficar na cama? Porque ela aí não ia ter dinheiro, né? Ah, entendi. Então, quando vocês não usam mais as coisas, o que vocês têm que fazer? Doar, certo? Num desses grupos até que eu estou, a moça está fazendo uma campanha para arrecadar brinquedos para as crianças para doar no Dia da Criança. Façam uma vistoria aí nas coisas de vocês, vejam quantos brinquedos vocês não brincam há mais de 1 ano. Esse brinquedo poderia estar sendo doado para uma criança que não tem. Pode ser para um orfanato, pode ser para uma criança que mora na rua junto com os pais, né? Isso tudo vocês podem doar, vocês podem fazer outras pessoas felizes. Vocês, graças a Deus, vocês têm alguém que pode dar tudo isso para vocês. Mas tem muitas pessoas que não têm. A outra campanha é justamente o de brinquedos. Sinal verde para a brincadeira. Doe brinquedos, cultive sonhos. Uma criança que não tem um brinquedo, ela pode usar até a imaginação dela? Pode, mas vai ser com a mesma graça do que vocês, que se juntam aí com boneca, com videogame, e se tornam, sei lá, porque esses videogames que vocês jogam aí, para mim é muito violento essas coisas. Mas eu lembro que antigamente, quando apareceu o videogame, tinha um que chamava Pac-Man. Pac-Man é da hora. Então, eu amava aquilo lá, porque eu ficava que nem uma doida tentando comer os negocinhos lá. Quer dizer, com aquilo a gente vai se distraindo. A gente também precisa se distrair. Vocês precisam se distrair. Vocês fazem live, vocês estão fazendo videoaula, vocês estão fazendo as lições da apostila avaliativa. Quer dizer, nós, professoras, e vocês estão trabalhando, estudando mais do que normalmente se a gente estivesse no presencial, não estão? Não está sendo pior? Mas isso é justo. Hã? O que a gente faz em um dia, a gente faz na semana, não faz? Então, se a gente estivesse na escola, a gente faria durante a semana. Agora, como a gente só tem uma live, a gente acaba fazendo a semana inteira numa live, em 1 hora. Eu sei que o vídeo de português, eu dou aula de reforço para um aluno, né? Ele ficou 2 horas para fazer só os exercícios da apostila. Ele me falou, eu fiquei 2 horas para ver o vídeo e fazer os exercícios da apostila. Então, vocês estão estudando, vocês estão levando muito mais tempo do que seria o normal. E com isso, vocês precisam brincar também. Por isso que a gente está preparando lá no dia 9 uma coisa especial para vocês. Então, quem entrou depois, tá? Não se esqueça, dia 9 tem que ir buscar o material, tá? E também tem a campanha contra a violência com o idoso. Existem muitos idosos
que os filhos esquecem, né? Colocam em asilos porque alegam que não tem como cuidar, aí colocam no asilo e nunca mais vão lá. O ano passado, o final do ano retrasado, lá na minha igreja, nós fomos num asilo em Guarulhos. E a gente tinha que levar uma toalha de rosto, uma toalha de banho e um sabonete para dar para um dos velhinhos que estivesse lá. A minha adotada, né? Porque a gente adotou um idoso, ela chorou, gente. Eu falei, mas a senhora está chorando por causa desse presentinho? Isso não é nada. Ela falou, não, eu estou chorando porque faz 5 anos que eu estou aqui e meus filhos nunca vieram me ver. Gente, vocês sabem o que é ser colocado num lugar pelo filho, o filho que ela cuida, os filhos, que ela falou que ela tinha 3 filhos. Ela cuidou dos 3 filhos e agora nenhum dos filhos tinha coragem de ir lá para visitá-la. Isso é um crime. Não pode acontecer. Primeiro, ele já colocou ela no asilo. Você não tinha condição de cuidar? Me poupe, professora. É coisa Professor, horrível. Arthur, às Todo dia vezes... sua mãe tá lá com você, aí você trata ela assim. Mas dependendo do asilo, às vezes é melhor, porque tem enfermeira, tem médicos. Só o que não pode acontecer é você esquecer dela. Todo final de semana é dia de visita. Vá visitar. Vá lá, fala, mãe, eu tô aqui. Professora, eu ia lá todo dia. Não, acho que todo dia também não pode. Porque... Nossa, todo dia, 2 vezes no dia. De manhã e à noite. Vamos ver se daqui a 40 anos vocês vão pensar da mesma forma. Mas eu não ia pôr minha mãe no asilo. professora, Eu também não, tanto é que a minha mora comigo. Às vezes a gente tem uns arranca-rabo aqui, umas brigas, mas ela tá comigo. Eu mudei de São Paulo por causa dela, porque ela não queria mais ficar em São Paulo. Então, eu mudei para Itupeva por causa da minha mãe. E ela vai ficar comigo até ela partir ou eu partir. Não sei quem vai primeiro, mas diz ela que nós vamos juntas, né? Porque como a gente está sempre juntas, ela falou que nós vamos juntas. E a outra é contra a violência contra os animais. Os animais, eles são considerados incapazes. Por quê? O cachorro, o gato, o coelho, sei lá, eles não conseguem, se eles forem domesticados, eles não conseguem se alimentar sozinhos. Eles não conseguem abrir uma geladeira e pegar uma coisa para comer. Então, é uma violência quando você tem um animal preso numa corrente. Ou então que você abandona esse animal na rua, porque ele não sabe se virar sozinho. Imagina se eu pegar os meus 7 cachorros, abrir o portão e falar tchau. Eles vão tudo morrer. Por quê? 4 deles vieram para cá filhotes. Então, eles não conhecem a rua. Eles não saem, eu não saio com eles. Eu sou sincera em dizer. Eu não tenho como levá-los para passear. Por quê? Desses 7, 5 são de porte grande. Eles dão cada puxão, que cada puxão é meu braço que vai e não volta. Então, se eu for levar um para passear, os outros 6 brigam. Quando eles vão tomar banho, o rapaz vem com a perua e leva 5, se der, leva 6. Fica só uma aqui, a que fica na frente. Por quê? Porque senão eles brigam, eles choram. É uma judiação. Então, imagina só se eu fizesse uma coisa dessa com eles. A gente tem que ter consciência, tem que respeitar, tem que ser solidário até com os animais. E a última... Você quer falar, Lulu? Tá. Por exemplo. Espera aí, Gabriel, a Luísa vai falar. Então, Sora, é só sobre, tipo assim, abandonar os animais na rua. Teve um dia que os meus pais eles foram sair, aí na volta eles viram uma mulher jogando a cadelinha na rua. Aí, quando o meu pai e minha mãe foi tentar ver ela, aí a moça ela começou a
falar que deixa ela aí, que ela não vale nada. Então, né? Aí quando a moça foi sair com o carro, a cadelinha foi atrás dela. É porque o animal não sabe que ele está sendo abandonado. Fazer isso é um crime. Até anteontem, abandono de animal ou maus tratos eram 3 anos de prisão. Agora, hoje cedo, eu vi no jornal que o presidente aumentou a pena. Eu não consegui ler a reportagem para saber para quanto que ele aumentou. Mas eu acho que deveria ser 10 anos, no mínimo, por abandonar um animal. Eu acho que mudou para 5 anos. Só? Tinha que ser Professora, muito mais. perpétua. Mas é muito difícil, Gabriel, descobrir quem faz essas coisas. Porque a pessoa, quando ela abandona, ela espera... Dificilmente a gente consegue ver quem é que faz. Porque as pessoas abandonam em lugares que não tem movimento. Então, quantas vezes a gente não vai numa estrada e a gente vê lá um bichinho preso numa árvore, com um pouquinho de comida e um pouquinho de água? Essas pessoas não têm coração. Elas teriam que ser realmente punidas. Mas Deus é grande, né? E Deus sabe tudo o que eles fazem. Então, quanto a isso, a gente pode ficar tranquilo. Porque Professora, Deus... por exemplo, meu passarinho, se ele saísse assim voando, ele não ia conseguir, porque ele é nenê, ele não consegue voar muito. O passarinho também, normalmente, ele não consegue voltar, porque ele está acostumado dentro da gaiola, né? Sim, Se ele e ele sair tá voando, cantando aí toda hora. Eles escutam vocês falando, ele começa a cantar. É porque ele me ama já. Bom, Escuta você falamos todo sobre dia. as campanhas de cidadania. Aí, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que preencher a ficha da página 181, pensando em soluções. Quem fez? Página 181. Eu. Arthur. Problema. Que problema da sociedade mais me preocupa? O abandono e a maltratação. Maltratação, não. Maltrato. Maltrato, desculpa. Maltrato de quem? Quais mudanças? Eu não coloquei, mas, por exemplo, seja de animais, crianças e no geral. pessoa que alguma tarefa não é bom. Tá. Quais mudanças eu gostaria de propor em minhas sociedades? Professora, é que quando eu não percebi e até agora eu acho que não tem uma interligada à outra. Então, quais mudanças eu queria propor em minha sociedade? Eu falei, todo mundo com 1 ano de graça na escola particular. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, professora, que elas estudam em escola pública e os pais não pensam nas crianças. Deixa lá para ter lugar para colocar, porque não quer que deixa dentro de casa sozinha. Não pensa como um lugar que a criança vai aprender e vai conhecer pessoas. Aí, na verdade, muitas escolas são depósitos de crianças, né? Coloca lá para deixar lá. E fica lá. Mas isso não acontece só na pública não, viu, Arthur? Isso acontece em escola particular também. Porque o pai trabalha o dia inteiro, então ele prefere pagar para a criança ficar o dia inteiro na escola. Aí, quem seria beneficiado por essas mudanças? Quem tem pouca condição financeira, porque a maioria não tem dinheiro assim para sustentar e deixa em qualquer lugar, não liga para as coisas. Uhum. E se eu governasse o mundo? Não haveria guerras, e sim a todos e mais escolas. Muito bem. Mais alguém fez? Eu? Isa? Eu fiz pronto. Espera aí, Gabriel, deixa a Isa aí, que ela já tinha levantado a mão. Eu coloquei, que problema da sociedade mais me preocupa?
eu coloquei crianças e adultos passando fome. Aí eu falei, quais mudanças eu gostaria de propor para minha sociedade? A ninguém mais passar fome e ninguém mais ser maltratado. Quem seria beneficiado por essas mudanças? Todos os que passam fome, pois teriam o que comer, e aqueles que são maltratados, passando a não ser maltratados. Então, se eu governasse o mundo, ninguém passaria fome nem necessidade, não existiria corrupção, não teria preconceito. Muito bem. Professor, Gabriel, quem me chamou? Eu. o Enzo. O Fala, Enzo. Enzo. É uma coisa, ela falou que as pessoas passam fome, você viu o que aconteceu na África? As crianças estavam sem comida, elas começaram a comer rato. Rato, professor. Mas tinha rato? Porque eu acho que lá nem... Cadê você, Matheus? Cadê ele? Fugiu de mim. Achei, Enzo. Será que rato tem lá? Ah, então, apareceu um vídeo lá, ela comendo um rato, a menininha. Há uns 2... Não. Acho que há uns 2 anos atrás, na minha igreja, nós estávamos fazendo uma campanha de missionários. E uma das missionárias, ela é de um país lá da África. Agora eu não lembro o nome do país, porque lá tem muitos países, né? E ela dizia que no começo do mês, o país recebia farinha, um tipo de farinha especial. E lá as mães faziam um biscoito, um tipo de uma bolacha. Misturava aquela farinha, barro e água. E aquilo eles iam comendo. Barro, gente. Olha só, barro. Um vídeo que eles estavam comendo barro com sal, senhora. Quando acabava a farinha, eles faziam o biscoito com barro e água. Como pode, meu Deus, comer barro? Olha só a que ponto o mundo chegou, né? Cadê a solidariedade? Cadê o amor ao próximo? E a gente não precisa ir até a África. Se você for lá no Nordeste, naquela parte onde tem aquela seca, principalmente com esse calor, as pessoas não têm o que comer, não têm o que beber. Quem é que tem que ajudar? O governo. Tá bom, Davi. Já li, tá bom? O governo tem que fazer alguma coisa. Porque nós pagamos imposto. Nós já fazemos a nossa parte. Nós doamos o que a gente não usa, nós fazemos cestas básicas, doamos, a gente ajuda com alimentação. E o governo está fazendo o quê? Essa é a parte deles, né? Gabriel, fala. Oi, Pro. Você não ia ler o seu, pensando em soluções? Eu vou. É assim, Então vai. que problema da sociedade mais me preocupa? Desastre ambiental. Quais mudanças eu gostaria de propor em minha sociedade? Plantar uma árvore por ano, todas as pessoas. Quem seria beneficiado por essas mudanças? Todos, porque o ar iria ficar mais limpo, né? Por causa que teria mais árvores. E se eu governasse o mundo, eu iria melhorar a educação. Professora, pensa, o tanto de pessoa que tem aglomerado em São Paulo, vivendo em favela, nessas coisas. Imagina se todo mundo plantasse uma árvore, se São Paulo não teria muitas árvores. Pode ser por Aonde ano. que eles iam plantar? Professora, poderiam abrir um parque, alguma coisa, porque precisa de árvores em São Paulo. Precisa, mas para poder plantar ia ter que tirar muito prédio lá, né? Porque eles tiraram as árvores para poder fazer os prédios. O que a gente tem que ter é a consciência de não desmatar, de não tirar as árvores para construir mais. Não tem mais espaço, vão para outro lugar. Tem gente que vive nas favelas, em morros. Se der uma tempestade, vai todo mundo para baixo. Então, é isso que tem que acontecer. A gente tem que ter consciência dos nossos atos. Certo?
A professora pediu para vocês fazerem a página 182 ou não? 182, Isso. ela falou que na live a professora ia passar orientação. Tá, então vocês vão fazer, só que nós não vamos ver hoje. Só que vai ser individual. Tá? Vocês preparem esse projeto, o nome do projeto, o público-alvo, o objetivo desse projeto. O que seriam esse projeto? Essas campanhas. Eu faria uma campanha de castração de animais. Professora, Então, vocês vão... posso falar? Não, nós vamos deixar para a próxima aula, porque eu quero corrigir a lição de casa. Tá? Então, vocês vão pensar numa campanha e vão desenvolver essa campanha. Na próxima aula, a gente corrige. A gente fala sobre ela, tá bom? Agora, Professora, mas tem que mandar foto? Não, nós vamos corrigir. Na live mesmo. Tá bom? Vamos lá. Sofia, você lê para mim a página 185, o texto? Tudo vale em busca do voto, por favor? Para ganhar o favor popular, o candidato deve conhecer os eleitores por seu nome, elogiá-los, bajulá-los, ser generoso, fazer propaganda e levantar-lhes a esperança de um emprego no governo. A generosidade é um tema amplo, oferece banquetes e providencia que seus amigos façam o mesmo procurando atingir os eleitores. Quanto à sua imagem, espere que você fale bem, que os jovens se amontoam à sua volta, e que veio gente do campo e de cidades do interior até Roma. Explicitamente para apoiar a sua campanha. Faça com que os eleitores falem e pensem que você os conhece bem, que você é generoso e aberto, que mesmo antes de conhecer, sua casa está cheia de amigos, que você faz promessas, Sofia, antes do amanhecer. Antes do amanhecer, sua casa está cheia de amigos, que você faz promessas, que as cumpriu realmente. Sua campanha, na medida do possível, deve levantar contra seus adversários suspeitas negativas, apropriadas às suas personalidades, envolvendo crimes, vícios e corrupção. Muito bem. Então, vamos lá. Cícero, ao escrever essas ideias, estava se dirigindo a quem? Matheus Perim. Aqui. Ao candidato. Muito bem, ao candidato. B, qual era a intenção de Cícero com essas palavras, Helena? Ela não tá, professora. Não, tá sim. Claro que tá. Desculpa. Helena, você tá de blusão da escola? Você não tá com calor, meu amor? Não? Você tá sem som? Nossa. Eu não tô ouvindo você. Fala mais alto, Helena. Não dá para ouvir. Fala mais alto. Não. Ela tá sem som. Cadê? Tenta Você tirar tá de fone? Tá de fone? Tira. Mas tira do computador, às vezes é isso. Ou encaixa certo. Fala aí alguma coisa. Agora sim. Fala aí. O que você está falando? Qual era a intenção de Cícero com essas palavras?
Professora, essa eu não fiz. Desculpa. Quem? Não, tudo bem. Quem fez? Eduardo? Eu. Isa? Eu coloquei ajudar os candidatos a ganharem as votações. Perfeito, isso aí. Você acha que os conselhos dados por Cícero ainda hoje podem ser utilizados por candidatos que querem ser eleitos? Justifique. Enzo? Ô, Sora, Oi. eu só fiz até a página 181, aí eu não sabia que tinha essa lição. Tá. Davi fez? Oi, Sora. A lição de casa fez? Lição de casa 2? Se eu fizer C, da 2? Isso. Não. A C eu não consegui fazer, mas a B e a A eu consegui, Pro. Tá. Quem fez, gente? Eu fiz, Arthur, professora. Isa. Eu fiz. Ela foi mais rápida. Você, Isa. Eu coloquei sim, pois os candidatos precisam ser honestos, precisam dizer o que eles vão fazer para melhorar a cidade, o país, etc. Você não entendeu a pergunta. Você Posso falar, acha que os professora? conselhos dados por Cícero ainda hoje podem ser utilizados por candidatos que querem ser eleitos? Todos os conselhos que ele deu eram conselhos ruins, não eram bons. Ele Não? estava enganando o povo. Não, ele estava faz sentido, enganando faz o povo. Né? Então, mas eles são usados até hoje. Nós temos muitos candidatos que fazem tudo isso só para enganar o eleitorado. Certo? Deu para entender? Sim. Então tá bom. Luísa, você vai ser a Matilda. Rapidinho. Peraí. Tá. Democracia do grego, demos, povo, e kratos, autoridade, governo em que o povo exerce a soberania. Aí ela começou a fazer o quê? Dá risada. Dar risada. Aí ela foi jantar e estava fazendo o quê? Dando risada. Ainda estava dando risada. Aí ela foi dormir e estava fazendo o quê? Dando risada. Por que isso, gente? Porque ela achava Mafalda... uma brincadeira. Calma. Por que Mafalda riu tanto ao ler o significado da palavra democracia, Luísa? Porque ela achava que era uma brincadeira? Não. Posso falar? Fala, Arthur. Professora, porque porque não está sendo exercida essa democracia. Na verdade, Eu nós sei. temos a democracia, só que ela não está sendo exercida exatamente como deveria ser. Ô, Né? Pro, Oi. eu pus assim, porque diz que o povo exerce a soberania. Mas isso é mentira, né? Porque quem manda é o presidente. Na verdade, é o presidente, é o governador. É o e eles ministro, fazem é o o que eles governador, querem, o não o que é bom judiciário. para o povo. Né? Por isso que ela riu. O poder é do povo, só que aí o povo é o que menos manda. Certo? Vamos lá. A lição de casa 3, nós não vamos fazer ainda. Aí nós vamos. Dia da Independência. Nós temos aí 3 revoluções que foram muito famosas. A primeira foi a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, onde, em 1789, Tiradentes, quem sabe por que era o nome dele Tiradentes? Porque tiraram os dentes dele. Não, pelo contrário, era ele que tirava os dentes dos outros. Ele era dentista. E naquela época, só se arrancava o dente. Não fazia tratamento, só se arrancava. E ele era
o dentista, ele era o que tirava os dentes das pessoas. No dia 21 de abril de 1789, ele morreu foi enforcado. enforcado e depois foi esquartejado. Cortaram os pedaços dele e espalharam pela cidade, para que ele servisse de exemplo, para que ninguém mais tentasse conseguir a independência do Brasil. Ele foi um dos primeiros... Calma. Ele foi um dos primeiros mártires da independência. Logo depois, 10 anos depois, nós tivemos a Conjuração Baiana, que foi conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Isso foi em 1798. Em quase 20 anos depois, nós tivemos a Revolução Pernambucana. E, finalmente, em 7 de setembro de 1822, nós tivemos a independência do Brasil, que foi proclamada por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Só que, na verdade, quem assinou a independência do Brasil não foi ele, foi a esposa dele, a princesa Leopoldina. Mas ela que estava no governo naquele dia, e ela assinou e ele reafirmou, proclamando a independência do Brasil. Certo? Independência ou morte? Isso mesmo, quem gritou foi ele. Ela assinou e ele gritou. Certo? Nós temos também, dia 21 de setembro, que foi o dia da árvore. Por que a árvore é importante para nós? Porque sem a árvore não tem ar. existe oxigênio. Não, na verdade, sem a árvore... 3 falando e eu não vai consegui ficar limpo. entender ninguém. Professora, é que não é que a gente vai ficar sem ar, o ar não vai estar limpo para a gente respirar. Ele vai estar não respirável. Certo? Isa, fala. Era isso que eu ia falar, professor. É isso mesmo? Gabriel, Oi. também era isso que você ia falar? Sim. Tá. E outra data que nós temos em setembro é o começo da primavera, né? Dia 23 de setembro, nós temos o início da primavera, que é a estação das frutas, né? Outubro rosa. Hein, gente? Primavera é a estação das frutas? Sim. Mais ou menos. Não, gente. É no verão que tem bastante fruta. Gente. É no verão. Não. Primavera é a estação do quê? Das flores. Das flores, não é das frutas. Eu falei 2 vezes errado para ver se alguém ia me A gente fez corrigir. exatamente esse trabalho. Muito Professora, bem, a gente fez o exatamente. trabalho. Por isso que foi dada essa atividade para vocês fazerem. Certo? Todo mundo já fez e já mostrou para a professora? Que atividade? Sim. Mostra aí, Arthur. Essa daqui que você O pinta quadro na que tela, vocês tinham que pintar. Era uma árvore. Era pelo dia da árvore e pela primavera. Porque os botões que vocês iam colocar... Ó, já está até lá pendurado na parede. Muito bem. Seriam as flores da árvore. Olha, o meu ficou feio. Gente, isso daí vale nota, tá? Então, não deixem de fazer, porque vai ser... a professora vai olhar e vai valer nota para vocês. Certo? Alguma dúvida, gente? Não. Então, aí a gente encerra a matéria de História do bimestre. Amanhã, nós vamos ter a matéria de Geografia. Ô, professora, eu queria dizer uma coisa. Fala. 29 anos depois da independência do Brasil, o Palmeiras ganhou o primeiro Mundial do mundo. Tchau, professora. Bom Depois dia. da independência do Brasil... 29 anos depois da independência do Brasil.
Você é louco? Não existia nem Palmeiras naquela época. 950. Claro que existia. Que burro! 129. Nossa, eu vou até sair da aula, desculpa, tchau. Ô, Gabriel, Palmeiras não tem mundial, como que ele ganhou? Ai, meu Deus, gente. Olha, eu rio muito com vocês. nossa, Gente, o que o Gabriel um falou? beijo para vocês. Até amanhã. Ó, até o Cook veio assistir a aula hoje. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau. Helena, você tá com uma carinha de doente hoje, Helena. Tchau, Davi. A Dodói, é? Hã? Olha.